Reality is so complex, we need to move away from dogma. Bad or oversimplistic and overconfident economics help create the crisis. Uma dívida de 200 bilhões. Em 16 anos, pagamos 6,8 trilhões. E agora a dívida ainda está em 3 trilhões? Que dívida é essa? Como é que chegamos a esse ponto? Γιατί δεν μας λένε καθαρά ποιο είναι αυτό το χρέος, πόσο είναι αυτό το χρέος και πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος και πού οφείλουμε και σε ποιους οφείλουμε. Muita gente acredita que a dívida acabou depois que Lula fez o pagamento ao FMI. O que ele pagou para o FMI, ó, essa quedazinha aqui, e já recuperou e ultrapassou tudo. Pagamos ao FMI uma dívida que custava 4% ao ano de juros e nós emitimos dívida interna, dívida emitida pelo Tesouro, que na época pagava juros de 19,3% por ano. ¿No? Hasta el 2005, el servicio de la deuda representaba alrededor del 50% del presupuesto del Estado. E mais, resgate de títulos da dívida externa com pagamento de ágil. Quando vocês fazem o pagamento de uma conta antecipadamente, vocês vão lá pedir o quê? Desconto. Pois desde 2004 o Brasil está fazendo resgate, desde 2005, resgate antecipado com pagamento de ágil que chegou, sabe a quanto? 70% do valor nominal. Na época da CPI, isso foi questionado. E qual a resposta? Hoje, a dívida pública é administrada pelo tal do benchmark. Tem lá, um dos itens, é a expectativa do credor. O título da dívida externa era em dólar, o dólar caiu, para cumprir o benchmark e a expectativa do credor, o Brasil pagou a diferença em ágil, que tal? Ο Ισημερινός θα μπορούσε να είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες της Νότιας Αμερικής. Από τη στιγμή όμως που ανακαλύφθηκε πετρέλαιο, η χώρα γνώρισε μόνο δικτάτορες, φτώχεια, συσσωρευμένο χρέος και οικονομικούς δολοφόνους. My real job was deal making. It was giving loans to other countries, huge loans, much bigger than they could possibly repay. Em 70, a dívida externa era quase nula. Teve um forte endividamento na ditadura militar, nos anos 70, que todo mundo falava que era a dívida do milagre econômico. Não, no início da década de 70, 75% da dívida externa era privada. Era dívida de bancos e de multinacionais instaladas no país. Os próprios bancos credores elevaram as taxas de juros de 5% a mais de 20% ao ano. Provocaram uma crise. Foi assim que o FMI entrou no Brasil. Na década de 80, essas dívidas, tanto do setor público como do setor privado, foram transferidas para o Banco Central do Brasil. Dívida do PROES, do PROER, de salvamento dos bancos aqui no Brasil, isso tudo virou dívida. Κράτη παρεμβαίνουν πυροσβεστικά. Ρίχνουν χρήματα των φορολογούμενων για να διασώσουν τις τράπεζες και να τονώσουν τη ζήτηση. Η χρηματοπιστωτική κρίση μετατρέπεται έτσι σε δημοσιονομική και οι ίδιες οι τράπεζες που διασώθηκαν από τους φορολογούμενους αποφασίζουν να δαγκώσουν το χέρι που τις βοήθησε, ποντάροντας τη χρεοκοπία των κρατών. The IMF put magnificent pressure on Argentina to repay these debts. Many of the debts were inflated, in fact exploded, because of the transfer of debt from huge corporations, including some of the biggest banks in the world, onto the public treasury, onto the public purse. We decided to focus on transnational corporations, or TNCs for short. We started with a database containing 30 million ownership relations from 2007, and we found 43,000.
In a next step, we built the network around these companies, which contains about 75% of all the players. 36% of the TNCs are in the core only. They make up 95% of the total operating revenue of all TNCs. Well, it turns out that the 737 top shareholders have the potential to collectively control 80% of the TNC's value. There are 146 top players in the core, and they together have the potential to collectively control 40% of the TNC's value. They're mostly financial institutions in the US and the UK. This is very much in the sense of Max Weber's idea of potential power, which is the probability of imposing one's own will despite the opposition of others. Os contratos eram todos firmados segundo as leis vigentes nos Estados Unidos e Londres. Essas legislações previam que as dívidas decaíam, prescreviam depois de 6 anos. Como todos nós tivemos crises da dívida desde 86, houve alguma parte de juros ou alguma parte de principal que deixou de ser paga. Quando alguma parte da dívida não fosse paga, todo o vencimento daquela dívida se antecipava para aquela data. Esse aí passou a ser o prazo de contagem inicial para a prescrição da dívida também, que também estava prevista naquela legislação. Então, em 92, essa dívida prescreveu, morreu. E nós encontramos lá no Equador os documentos das autoridades equatorianas renunciando a essa prescrição, ressuscitando uma dívida já morta. Que os próprios bancos internacionais tinham dado baixa nos seus balanços. Armínio Fraga, Pedro Balan, Murilo Portugal fizeram uma negociação, transformaram toda essa dívida nos tais bônus Brady, que não respeitavam aquelas normas que vinham vigentes desde a crise de 29. Depois esses Brady serviram para comprar as nossas empresas privatizadas e ainda foram transformados em dívida interna. Crimes de lesa pátria, inclusive várias comissões do Congresso Nacional, e na década de 80, os relatórios estão na nossa página na internet, porque isso estava desaparecido. Στην παγκόσμια ιστορία, δεκάδες χώρες αρνήθηκαν με επιτυχία να πληρώσουν χρέη για τα οποία δεν ευθύνονταν οι πολίτες. Το διεθνές δίκαιο προσφέρει συχνά βέλη στα φαρέτρα τους. Ένα από αυτά ήταν η έννοια του απεχθούς χρέους. Για να ορίσουμε ένα χρέος ως απεχθές, είπε, πρέπει να υπάρχουν 3 προϋποθέσεις. Πρώτον, το καθεστώς της χώρας να προχώρησε στη σύναψη του δανείου χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των πολιτών. Δεύτερον, τα δάνεια να σπαταλήθηκαν σε δραστηριότητες που δεν ωφέλησαν τους πολίτες της χώρας. Και τρίτον, ο πιστωτής να ήταν ενήμερος για αυτή την κατάσταση και να σφύριζε αδιάφορα. En 2003, les États-Unis, avec leurs alliés, envahissent l'Irak. C'était en mars 2003. 3 semaines plus tard, secrétaire au Trésor des États-Unis, la dette de Saddam Hussein est une dette odieuse. Le régime de Saddam Hussein est un régime dictatorial. Nous devons renoncer à récupérer cette dette odieuse. A dívida interna não é interna, né? Porque quem compra os títulos, inclusive, são bancos estrangeiros. Ela explode a partir do Plano Real. Agora, olha que interessante. Qual foi a grande propaganda do Plano Real, inclusive que justificou aquelas medidas que levaram à quebra de indústrias, porque não podia reajustar preço. Não tem inflação. Mas a dívida continuou com o privilégio de reajuste, olha aqui, reajuste com base no IGPM, daquele índice lá fictício, porque é expectativa de inflação. Só de juros nós estamos pagando 1 bi por dia. O Equador deu uma lição de soberania ao mundo. Em 2007, o presidente do Equador criou uma comissão para fazer a auditoria da dívida. Fui uma das estrangeiras que ajudou nesse processo lá.
em 2009, fez uma proposta soberana de reconhecer no máximo 30% do valor daqueles títulos. 95% dos detentores aceitaram a proposta. Ninguém entrou na justiça contra o Equador. Isso aqui significou anulação de 70% dessa dívida. E um alívio de 7,7 bilhões de dólares para o Equador, que os recursos estão sendo aplicados em saúde e educação. Έχοντας τα στοιχεία από την Επιτροπή, η κυβέρνηση απέδειξε ότι το χρέος είναι μη νομιμοποιημένο και ανακοίνωσε πάυση πληρωμών για το 70% του ομολογιακού χρέους του Ισημερινού. Frente a esa situación, los tenedores de la deuda ecuatoriana comenzaron a sacar sus bonos al mercado a valores muy bajos, del 20% de su valor. El gobierno ecuatoriano comenzó a comprar, utilizó unos 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de dólares de deuda. Qui a permis au gouvernement d'augmenter très fortement les dépenses d'éducation, de santé, pour la création d'emplois aussi, pour l'amélioration des infrastructures. Nós estávamos no seminário do Equador, o presidente nos chamou no palácio para fazer uma reunião, para nos agradecer pessoalmente. Disse, olha, graças ao trabalho, no Equador não tem hoje uma cidade em que não tenha um hospital ou uma escola em construção ou reforma. Το παράδειγμα του Ισημερινού μας έδειξε πως όλες αυτές οι παράνομες ή απεχθείς συμβάσεις μπορούν να έρθουν στο φως μέσα από τη δημιουργία μιας επιτροπής λογιστικού ελέγχου. Immoral de payer une dette immorale.